fiz a tatuagem com o nome dele, Jesus. Pra toda vez que É importante também ressaltar que eu procurei o pastor Alexandre Araújo e disse a ele sobre essas acusações. Ele não ficou nem um pouco contente. Eu estou indo agora apresentar esse vídeo à polícia e apresentar o seu número também. Então eu vou descer agora para a delegacia, vou fazer uma ocorrência, um boletim de ocorrência, vou apresentar uma queixa, uma denúncia contra você e contra a pessoa que está usando o meu nome, tá? Meu nome é Camila. Eu sei que muitos de vocês não me conhecem, mas eu tô aqui por um motivo muito doloroso, muito difícil, mas é um motivo que pode ajudar a salvar mulheres, para combater um dos muitos pecados que tem acontecido nos altares das igrejas evangélicas, do qual eu faço parte. Eu decidi não ficar mais calada. Eu decidi não ter mais medo. Eu descobri que eu tenho voz. Apesar de ser cristã, de servir a Deus, eu não faço parte desse sistema religioso. Eu já fiz, eu confesso que eu já fiz. Mas hoje eu não faço mais. E nem idolatro homens, e nem igrejas mais. E por causa disso, e ouvindo e vendo cada vez mais relatos tão absurdos, tão tristes, eu decidi também contar a minha história. A minha história que aconteceu há muitos anos atrás. Eu sou de Belo Horizonte. Hoje eu tenho 37 anos. Eu me converti sozinha. Eu fui para a igreja sozinha. Na minha família, apenas minha avó e minha tia era cristã. E eu conheci Jesus. Me apaixonei pela igreja, pelo aquele sistema, pelos louvores, pelos cultos, pelos irmãos, por ser em outro ambiente. Eu me converti, eu tinha 12 anos de idade. Quando eu era mais nova, eu era espírita. Eu conversava com mortos, conversava com espíritos. E um belo dia, eu conheci Jesus. De uma forma muito inesperada e diferente de muitos. Um dia, na casa da minha tia, apareceu uma pessoa e disse para mim assim: "Ei, Camila." E como eu conversava com espíritos, eu sabia que era uma pessoa que não era desse mundo. Eu olhei e falei: "Não te conheço." E eu tinha 8 anos quando isso aconteceu. Ele falou assim: "Verdade, você não me conhece. Por isso que eu vim me apresentar. Meu nome é Jesus." E eu falei: "Você é de onde?" Ele falou assim: "Procura saber sobre mim." E sumiu. Nunca mais eu vi aquele rosto. Com 12 anos de idade,
eu ouvi falar esse nome novamente e eu decidi saber quem era Jesus. Eu procurei uma igreja, foi a primeira que eu conheci, a Igreja Assembleia de Deus, aqui em Belo Horizonte. E foi muito bonito, era muito gostoso servir a Deus, participar dos cultos. E até que eu pensava, nossa, servir a Deus é tão lindo, é tudo muito santo, é tudo muito bonito. Todo mundo de saia, combinação. Eu com 12 anos eu usava saia, usava combinação, não cortava cabelo. E estava tudo muito lindo. E eu servia a Deus. E ao sistema direitinho, como eles pediam, como eles falavam. E eu falava, olha, eu quero me casar sem dar um beijo na boca e sem ter nenhuma relação, nenhum contato com ninguém. Eu quero que isso aconteça só quando eu me casar. E servir a Deus dessa forma. E um belo dia, o meu pastor, o pastor da minha igreja, na qual eu pertencia na Assembleia de Deus, aqui em Belo Horizonte, ele fez o casamento da minha irmã. Ele era um pastor amigo da família, um pastor super de confiança, uma pessoa muito usada por Deus. Todo mundo respeitava ali. E a igreja, a Assembleia de Deus, tinha aquele costume, nós vamos cantar hoje em tal lugar, o conjunto vai sair hoje, o conjunto vai cantar em tal lugar. E ele ligou na minha casa, a gente não tinha nem celular naquela época. E ele ligou lá na minha casa e falou para minha mãe que a mocidade iria cantar num bairro que eu não me recordo assim mais, né? Faz muitos anos isso. E que era para mim ir para a igreja. Não. Que era para mim ir para a igreja e a mocidade iria cantar no outro bairro. E era uma coisa que era minha diversão, era fazer essas coisas. E sair com os conjuntos. E nesse dia, uma amiga também da igreja me ligou confirmando que ela iria. Ela passou na minha casa, ela me levou na igreja, me deixou lá na porta e falou assim, espera um pouquinho que o pastor já vem. Falei, mas você não vai? Ela falou assim, não, vai de carro com o pastor. E depois a gente se encontra. E eu achei estranho. Falei, cadê o conjunto da igreja? E nisso o pastor chegou. Ele falou assim, oi, irmã, o pessoal chegou atrasado, você chegou atrasada, o pessoal todo já foi. Falou assim, aí você vai comigo. Eu falei, nossa, eu nunca gostei de atrasar, participava de todos os conjuntos da igreja. Vocês podem procurar saber, cantava na mocidade, era o grupo Ceifeiros, que era dos adolescentes, cantava no coral, cantava no grupo das senhoras, cantava em tudo. E aí eu falei assim, não, então você me perdoa. Ele, não tem problema, vamos comigo. E eu falei, tá bom. E eu fui. E no meio do caminho, né, conversando, coisas normais, coisas da igreja. E ele começou a me perguntar por que eu não namorava,
se existiam pretendentes na igreja, se eu não tinha vontade de namorar, se eu orava a esse respeito. Eu disse que não, eu disse que eu não queria, que eu queria me casar sem ter relações, e que era uma escolha minha fazer isso dessa forma. E aí, de repente, ele parou o carro numa rua escura, e ele falou assim: vamos conversar um pouquinho? E eu tinha ele como um homem santo, como um homem de Deus, um homem santo. E eu era muito menina, não tinha nem corpo de mulher, nem nada. E quando ele parou o carro, ele veio para cima de mim e ele falou assim: tem muito tempo que eu tenho te visto na igreja, e já faz muito tempo que você me deixa excitado. E aquilo foi um susto, nem escutava essas coisas. E aí ele foi, naquele momento ele já pulou e tentou me beijar. E eu, de primeira, eu o empurrei. E eu pensei, eu acho que eu tô sonhando, né? Eu acho que isso não tá acontecendo. E logo em seguida ele já tentou tirar o meu vestido. E eu falei: o que você tá fazendo? Ele falou: tá muito difícil segurar todo o meu tesão, tudo que eu sinto perto de você durante todo esse tempo. E eu ainda falei assim: mas você é casado? Você é amigo da minha mãe. Desculpa, mãe. É a primeira vez que vocês estão escutando isso. E ele falou assim: não fala nada não, deixa acontecer. E na minha mente eu ainda pensava: acontecer o quê? Ele veio pra cima de mim. E eu tentava meio que empurrar. Mas eu quero que vocês entendam, eu não tive reações assim de gritar, de fazer algumas coisas, porque eu não tive reação, sabe? Foi uma coisa que me pegou tão despercebida, desprevenível, que eu fiquei parada, meu coração começou a acelerar. A minha mão tremia, mas eu congelei. A reação mais próxima que eu lembro de ter tido foi congelar. Eu fiquei atônita ali. E foi muito rápido, muito rápido. Mas ele rasgou o meu vestido. Ele começou a me beijar.
e arrancou a roupa dele. E eu nunca tinha dado um beijo. Eu nunca tinha tido relação com ninguém. Eu imaginava que no meu casamento seria a coisa mais linda. E com muita brutalidade, ele me violentou sexualmente. Eu era uma menina, sem corpo para ser desejada. E eu lembro que eu falei assim: para com isso, tá doendo. Aí eu lembro dele pegar o meu cabelo assim e falar assim comigo: fica quieta. Fica quieta, cala a boca, porque alguém pode passar e escutar. E eu até pensava: meu Deus, envia alguém para escutar. E aí ele ainda questionou assim comigo: nossa, mas tá difícil ser virgem mesmo, né? E eu lembro de ter ficado com o vestido rasgado, de estar sentindo muita dor. É uma dor física muito grande. Mas a dor na alma que eu senti ali naquele momento era algo que eu não sei explicar. Eu lembro de falar, de pensar assim: Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Eu lembro de ter falado: Deus, me tira daqui. Deus, onde está o Senhor? E ele ia me dando tapa, e ele ia me agredindo, e ele ia abusando. E começaram a passar carros na rua, assim. E aí eu falava, eu não tô aguentando mais. Ele só falou, ele ainda teve a delicadeza de falar assim: desce do carro agora e vai para sua casa, eu não conto para ninguém. Na minha família ninguém era cristão. E eu orava para todo mundo servir a Jesus. Como que eu ia chegar na minha casa e contar que o meu pastor tinha sido a pessoa que tinha abusado da filha deles? Aí eu me lembro que eu olhei pro meu corpo assim, meu vestido rasgado. Eu lembro que tava com sangue, sabe? E ele falou assim: vai embora.
não teve nem hombridade de me levar em casa. E fui embora sentindo muita dor, não conseguia nem andar direito. Cheguei em casa, correndo com medo da minha mãe, alguém me ver rasgada, suja, com sangue. Tomei um banho e não dormi. E no outro dia tinha culto. Eu pensei, meu Deus, como é que eu vou assistir um culto? Como é que eu vou no culto? E a minha mãe falando, hoje tem culto, você vai? Eram dias de festividade na igreja. Eu falei, tá, mãe, eu vou. Eu fui no culto no outro dia. Tinha passado a noite chorando. Cheguei lá, ele estava pregando. Ele não olhou para mim. Ele falou, você não contou para ninguém não, né? Eu falei, eu balancei a cabeça. E ele ainda falou, você não contou pra ninguém que você deu em cima de mim não, né? Aí naquela hora eu pensei, eu tô dando em cima daquele homem, então eu dei em cima dele. Fiquei confusa. E depois de uma semana chorando sozinha, sem contar para ninguém, eu chamei o meu pastor regional, meu pastor da Assembleia de Deus também, né? Amigo da família também. E falei, eu preciso conversar com você. E eu falei, olha, o Alexandre me chamou para sair pro culto. E ele arrancou a minha roupa. Ele me beijou. Ele me machucou. E ele me estuprou. E esse pastor virou para mim e falou assim, ele me contou que há muito tempo você tem olhado para ele diferente e que você deu em cima dele e ele não resistiu. E eu queria te dizer, Camila, nós vamos orar. E você vai me prometer que você não vai contar isso para ninguém. Porque se acontecer alguma coisa com aquele homem de Deus, e tirarem ele da liderança, o Senhor vai cobrar o sangue dele em você. Não toca num homem de Deus. Essas foram as palavras dele. E sabe qual foi a ajuda que eu tive? Nenhuma. Sabe qual foi o apoio que eu tive? Nenhum. Eu tinha que continuar frequentando a mesma igreja daquele pilantra, vendo ele pregar, porque eu era uma menina. E a minha família estava começando a ir na igreja. E eu não queria que eles se desviassem por minha causa por muito tempo. E eu ficava dentro do culto e eu chorava.
Eu estava morta lá dentro. E ele me chamava de ovelhinha. E eu chorava o tempo todo. O tempo todo eu chorava. Mas os meus pastores me viraram as costas e colocaram um peso aqui até o dia de hoje, falando: não fala nada. Porque se você falar, Deus vai cobrar de você. Até que chegou um dia que eu não aguentei mais. Até que chegou um dia que a dor era muito grande, a decepção era muito grande. E eu comecei a entrar em depressão. Eu não queria mais me olhar no espelho. Eu não queria mais conversar com homem nenhum. Porque eu achava que se eu conversasse, os homens iam fazer a mesma coisa comigo, porque eu achava que eu estava dando, que se eu olhasse para algum homem, eu estava dando em cima dele. A minha vida mudou completamente. Eu que era uma menina muito sorridente. Eu comecei a ficar só dentro de casa. Eu queria só ler. Não tinha telefone. E eu chorava o tempo todo. E ninguém se falava em depressão, em ajuda. Ninguém sabia, nenhum dos meus amigos sabiam. E eu comecei aos poucos ir parando de ir na igreja. E aí quando eu fui parando, começaram a falar que eu estava desviando, que eu devia estar em pecado. Os próprios que me abusaram começaram a falar isso de mim. E eu me calei, eu não tinha coragem de falar, eu não ia na igreja mais. E eu não sei explicar, mas as pessoas que já foram vítimas de abuso, elas se sentem culpadas, sabe? Elas se sentem enojadas. Elas, a sensação que a gente tem é que nós é que estupramos eles, é que nós é que ferimos eles, sabe? De um homem te tocar e você sentir nojo, de você relembrar a vida toda, você relembrar toda essa história o tempo todo, isso ficar martelando na sua cabeça o tempo todo. Sabe, alguém que não deveria ter te tocado, que você merecia respeito, principalmente da liderança, principalmente sendo pastor, principalmente sendo uma igreja evangélica, né? Caráter a pessoa tem que ter em qualquer lugar, em todas as religiões, e até quem nem tem religião. Caráter e respeito, mas principalmente aqueles que usam o nome de Deus. E eu comecei a procurar métodos para tirar minha vida. Eu pesquisava coisas, eu ficava olhando, tentando ver o que podia acontecer comigo. Eu tentei tomar remédio inúmeras vezes. Eu tentei suicídio por algumas vezes. Porque eu não sentia mais dor física. Mas a minha alma, ela gritava. A minha alma, ela gritava. E aí, quando eu já estava para explodir, eu pedi ajuda para alguns amigos pastores, sempre pessoas da igreja, porque o meu convívio são os pastores, são, né, as pastoras. E a resposta de todos eles era: não fala de pastor. A gente não denuncia pastor. A gente não encosta
na unção de pastor. A gente não fala de pastor. Todo mundo me pediu para calar. Ninguém me permitiu denunciar. Ninguém me permitiu falar. Ninguém me permitiu falar um A. Ninguém me deixou contar a minha história. Ninguém nem me dava mais oportunidades na igreja com medo de eu falar alguma coisa. Mas eles pregavam todos os dias, para todos os congressos. E eu estava lá morrendo. E acho que se para eles eu realmente tivesse tentado contra a minha vida, isso para eles seria um alívio para eles. E o mais difícil ainda de tudo isso foi que, além de ter sido abusada com 12 anos, esse homem, o pastor Alexandre, ele me ligava todos os dias. Todos os dias. Ele abusou de mim emocionalmente por mais de 15 anos. Ele descobria meu telefone, eu bloqueava. Alguém me ligava, eu atendia. E ele falava: oi, minha ovelhinha, como é que está o seu corpinho? Estou com saudades de você. E eu falava: pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu ia trabalhar, eu trabalhava no banco, e como se eu tivesse com essa blusa azul, ele me ligava e ele falava assim: você tá linda com essa blusa azul entrando aí hoje no trabalho. Eu desmaiava no meio da rua. Eu ia para o hospital direto e ninguém sabia por que eu estava passando mal. Eu não tinha coragem de contar para ninguém. Eu sentia vergonha de mim, eu sentia nojo de mim. E com muito custo, eu consegui me relacionar com uma pessoa. E eu casei com um homem de Deus, uma pessoa muito especial, uma pessoa que teve muito carinho comigo, teve muita paciência comigo. E nós casamos, mas foi muito difícil o meu casamento, porque eu não conseguia me relacionar. Eu não conseguia. Muitas vezes era muito bom, mas a maioria das vezes eu chorava, porque era o rosto daquele homem horroroso que eu via na minha frente o tempo todo, sabe? Era lapsos assim na minha mente. Eu ando na rua, se eu ver uma mulher, dependendo da situação que eu converso com a mulher, o olhar da mulher ou da criança, principalmente da criança, eu consigo olhar para ela e falar: essa menina está sendo abusada. É como se fosse um viciado, consegue identificar o outro. É uma dor no olhar tão grande, na alma, que eu já cansei de ver meninas na rua, meninas conversando comigo, e eu falar: ei, você está sendo abusada. Eu conheço esse olhar. E a pessoa desmoronar, e a pessoa falar que realmente estava sendo abusada. E esse homem ligava para o meu marido e ele falava assim para ele: como é que está a minha ovelhinha? Eu queria que você soubesse que você não foi o primeiro na vida dela, não. E ele ria, ele debochava da cara do meu marido. Mas sabe, Alexandre, eu quero te falar uma coisa. Você não foi o primeiro homem na minha vida, não.
como você já declarou isso muitas vezes, dando gargalhadas. Você não foi o primeiro homem na minha vida, não. O primeiro homem na minha vida foi o meu marido, porque você não é homem. Você nunca foi homem, muito menos um homem de Deus. Você foi o primeiro e único pilantra e estuprador que entrou na minha vida. Mas homem foi o meu marido. Você não. Você não foi. Viu? Você riu de mim por muitos anos. Por muitos anos você riu, me ameaçou de morte, me falava que ia encontrar minha mãe, que ia encontrar minha família, que sabia onde eu morava, que se eu falasse alguma coisa, você ia aparecer lá. Porque ele mudou, ele foi para o Espírito Santo, ele mora em Vila Velha, continua na Igreja Assembleia de Deus, continua nos altares, no YouTube. E sabe a Camila? A Camila morreu por muitos anos. Sabe a Camila, que você deveria ter cuidado? Você matou ela por muitos anos. Você não sabe o tanto que eu sofri. Você não tem ideia do estrago que você fez na minha vida. Você não tem ideia do estrago emocional que você fez na minha vida, na minha alma. Você não tem ideia, Alexandre. Porque não é digno nem de chamar de pastor. Você era amigo da nossa família. Você era amigo da minha casa. Você era bem-vindo na minha casa. Você foi o pastor, o primeiro pastor que eu conheci. Você foi a pessoa que falava de Deus para mim. Você falava para mim confiar em Deus, para mim não desviar, para mim não sair da igreja. Você falava para mim que eu estava num ótimo caminho. E eu realmente estava num bom caminho, porque servir a Deus é maravilhoso. Eu só estava com a pessoa errada me orientando ali. Eu confiei a minha família a você. Eu confiei a minha fé e acreditava naquilo que você falava para mim. Sabe o que é isso aqui? Essa tatuagem? Que eu fui muito julgada. Crente fazer tatuagem. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui foi uma tentativa de suicídio, de cortes que eu fazia em mim. E ninguém sabe, ninguém via. Se eu fosse pastora pregadora, se eu fosse famosa, se eu fosse rica, todo mundo me enxergaria. E mesmo casada, mesmo na adolescência, mesmo a vida toda, essa dor ela ainda me persegue. E numa dessas vezes que foi bem forte, que eu quis acabar com a minha vida. A minha família nunca entendeu por quê. A minha família nunca entendeu por que eu fiquei depressiva. Minha família nunca entendeu por que eu fiquei de cama. Minha família nunca me entendeu. Porque eu já tentei suicídio. Eles não mereciam saber disso.
Eles não mereciam saber dessa história. O meu pai, que é um homem maravilhoso, se ele soubesse de uma coisa dessa, meu pai morria do coração. Eu era a princesa do meu pai. E hoje eu estou contando isso porque Deus recolheu meu pai. Eu jamais teria coragem de falar se meu pai estivesse vivo. Eu já quis te matar, sabia? Eu já quis te matar. Mas Deus não permitiu. E numa dessas vezes que eu falei, Deus, aonde é que o Senhor estava quando tudo isso aconteceu? Deus, eu era uma menina. Eu falei, Deus, o Senhor me abandonou? E aí foi quando Deus falou para mim que Ele nunca tinha me abandonado. E um dia Deus falou para mim que Ele estava lá naquele dia. Que Ele tinha visto tudo. Eu falei, Deus, mas então foi o Senhor que quis aquilo. Então foi o Senhor que quis esse abuso. Deus falou, não. Deus falou que aquele homem quis. O que eu fiz foi cuidar de você. E eu poupei sua vida. Eu questionei muitas vezes. Eu falei, Deus, mas que vida é essa? Qual vida que o Senhor poupou? Porque eu morri por muitos anos. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Eu vou pro mundo? Eu vou fazer o quê? Porque se na igreja eu não... Eu fui recebida dessa forma. Se na igreja os pastores viraram as costas para mim. Se na igreja pediram para me calar a boca. Se na igreja disseram para mim se eu denunciasse pastores. Eu ia ser culpada pelo sangue deles. Que se eu os denunciasse, o Senhor cobraria de mim. Eu falei, Deus, onde é que o Senhor estava? E Ele me mostrou que Ele estava ali. Foi muito difícil eu entender que Deus estava ali presente comigo. Que Ele me poupou a vida. Tem coisas que a gente nunca vai entender. Tem coisas que a gente nunca vai saber explicar. Ele me poupou a vida. Eu fiz a tatuagem com o nome dele. Jesus. Para toda vez que...
E eu fiz a tatuagem que eu falei, Deus, toda vez que eu tentasse tirar a minha vida, toda vez que eu esquecesse que o Senhor estava cuidando de mim, eu ia lembrar do Senhor, que o Senhor estava aqui, eu ia ficar lendo o tempo todo que o Senhor estava aqui presente. Mesmo que se as pessoas não tivessem, o Senhor estaria aqui. E é isso. Tô me segurando aqui ao máximo para mim não explodir. Não tá sendo fácil para mim me expor dessa forma. A minha família escutar isso pela primeira vez. Eu não pedi permissão para eles. Eu não pedi permissão para ninguém. A única pessoa que eu pedi foi o Espírito Santo. Eu falei para ele que se fosse da vontade dele, que se ele quisesse mesmo que eu falasse, que ele me desse coragem para me falar isso depois de tantos anos, que a dor ainda tá aqui, ele tá cicatrizando, ele tá curando, que ele me deixasse, que ele me desse força para falar. E esse vídeo não é para me promover, não. É para encorajar mulheres, porque foi isso que Deus falou para mim. Não se cala mais. Foi isso que Deus me disse. Tem muita gente vivendo isso que você viveu e também não consegue falar. Tem muita gente sofrendo o que você sofreu nos altares, nos púlpitos e não conseguem falar. Existe muita mulher sofrendo, como muitas já me procuraram sem nem imaginar a história que eu já vivi. Eu quero encorajar vocês em nome de Jesus. Conseguir separar as coisas. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, Ele é a vida. Mas o sistema, ele é falho. A igreja somos nós. O sistema, ele é falho. Existe uma podridão, existe uma corrupção. Existe uma máfia de pastores que estão ali para matar pessoas, matar ovelhas, sugar as ovelhas, arrancar o couro, arrancar tudo, arrancar a lã e jogar elas lá fora no mundo, sem nenhuma piedade, sem nenhuma piedade, muita promiscuidade, muita nojeira, muita sujeira nos púlpitos, nos altares das igrejas, e ninguém faz nada, ninguém fala nada. Todo mundo calado, e as pessoas sofrendo de verdade, e ninguém apoiando, e ninguém ajudando, e ninguém cuidando. As pessoas virando as costas. Por isso que as igrejas têm perdido pessoas a todo instante. Porque a igreja, ela mesma tem jogado as pessoas fora. Então eu estou aqui não para falar mal da igreja. A igreja somos nós. Existem sim muitos homens de Deus, existem sim muitas pessoas boas. Conheço vários homens de Deus, conheço vários pastores de respeito, conheço vários pastores maravilhosos. Eu faço parte de uma igreja há muitos anos. O meu pastor Jorge Linhares, uma pessoa de respeito, pessoa maravilhosa, sempre me tratou como filha. Mas existe sim muita gente canalha, muita gente sem vergonha usando o nome de Deus. E eu queria dizer que você, pastor Alexandre Araújo,
de Vila Velha, Espírito Santo, da Igreja Assembleia de Deus. Você me estuprou, me abusou, me bateu há muitos anos atrás. Me ameaçou. Me pediu para me calar, que nem me está pulando. Mas eu não me calo mais. Demorou, né? Demorou para me falar. Demorou muitos anos. Tanto de gente que depois eu descobri que você fez a mesma coisa. Mas me enoja entrar na internet e ver que você continua nos púlpitos. Me dá nojo saber que muitos amigos, pastores, amigos, sabiam dessa história, souberam dessa história. E todos me viraram as costas. Me dá nojo saber disso. Mas me alegra saber que o meu marido sempre esteve do meu lado. Me alegra saber que o Espírito Santo não me deixou morrer. Ele tem cuidado de mim. Dia após dia, todos os dias, Ele tem cuidado de mim. Então você, mulher, que está passando por isso, talvez você esteja como eu estive, a ponto de explodir. Não cala não. Denuncie. Denuncie. Não fica mais calada. Porque se você fizer isso daqui de errado, a igreja te joga para fora. Mas quando são os pastores, a cúpula, eles os protegem. Eu demorei para falar. Mas eu falei. Eu te disse que um dia eu teria coragem de te denunciar. E esse dia chegou. Viu? Esse dia chegou. Não estou te pedindo para ser preso. Estou te pedindo nada, não. Só quero que você saiba que você foi desmascarado. Não por aquela menininha lá de trás, que você me pegou despreparada. Você está sendo desmascarado por uma mulher madura que sofreu. Carrego isso nas minhas costas. Mas ela não tem mais medo de você. E para te dizer que você não foi o primeiro homem da minha vida. Você foi o primeiro canalha, o primeiro pilantra da minha vida. Viu? E eu quero justiça. Justiça com você e justiça com todos os outros que estão nos altares usando o nome do Senhor em vão. Vai cair um por um. É muita gente para cair. Pode demorar, mas vai cair. Vai cair. E eu tô aqui, viu? De pé. Você queria que eu tivesse morrido, mas eu não morri. Eu tô de pé. E eu te falei que esse dia ia chegar. E ele chegou. A justiça de Deus, ela não falha, não. Um dia ela bate na porta. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Cuidado com aquilo que você tem plantado. Porque um dia você vai colher. Exatamente da forma que você plantou. Viu? Mulheres, não se calem. Existe justiça, existe Deus. E que o Senhor te dê força e coragem para você falar, mesmo que demore. Mas não se cale, tá? Tá aqui. Desculpa meu depoimento longo, mas eu comecei falando da Camila de 12 anos, menina boba, ingênua, e termino falando
da Camila, de 37 anos. Mulher, serva de Deus, casada. E uma mulher forte. E que não se cala. E que não aceita mais esse sistema. Viu? Conto com vocês também. Se você está passando por uma situação parecida, estamos juntos, estamos juntas. Conte comigo. Nós vamos combater um por um. Vai cair todo mundo. Podem esperar.